Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolais das imensidades, varrei os mares, tufão. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a estudar a Era Nacional da Literatura Brasileira, que começa com o Romantismo. Hoje nós vamos estudar especificamente o Romantismo na parte da poesia. Vamos estudar o seu contexto histórico na Europa, o seu contexto histórico no Brasil, o seu surgimento e os traços específicos dessa estética, tanto na Europa como no Brasil. O Romantismo vai ter a sua primeira manifestação artística em 1774, com o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Ou seja, o Romantismo começa lá na Alemanha nos últimos 25 anos do século XVIII. Em 1781, ainda na Alemanha, Schiller vai publicar Os Salteadores, é o começo do romance histórico no Romantismo. Já na Inglaterra, o Romantismo começa nos primeiros anos do século XIX, com os romances históricos de Walter Scott e com o ultrarromantismo de Lord Byron, a exacerbação dos sentimentos, o sentimentalismo na poesia romântica. Mas a principal divulgadora do romantismo no Ocidente e principalmente no Brasil será a França, que tem ali como precursores Chateaubriand e Madame de Staël. Muito bem, agora vamos ao contexto histórico do romantismo. O romantismo começa no século XVIII, então vamos voltar um pouco, vamos para a metade do século XVIII. Ali a gente vai ter o começo de uma industrialização. Essa industrialização vai alterar as relações econômicas até então vigentes. Juntamente com essas alterações econômicas, vamos ter, com a Revolução Francesa em 1789, a alteração das relações sociais e políticas. Quais são os resultados dessas alterações? Primeiro, a derrocada da aristocracia, a ascensão da burguesia, impulsionada por esse capital industrial, e o nascimento do proletariado. O romantismo vai seguir uma ideologia em favor da classe dominante. Qual é a classe dominante agora? A burguesia. Em 1815 vai acontecer a restauração na França, né? O terror branco, a monarquia volta, vai durar até 1848. Mas resumindo, o que acontece basicamente nesse contexto? Vamos ter industrialização. Com a industrialização a gente vai ter uma produção em massa cada vez maior. Se a produção em massa é cada vez maior, há uma necessidade de mão de obra cada vez maior. Logo, muitas pessoas vão começar a habitar em volta desses conglomerados industriais. Vai haver o surgimento, um desenvolvimento da urbanização. Com essa urbanização vai surgir uma nova classe, a classe média, aqueles que não são pobres, mas também não serão ricos porque não são os donos das indústrias. Essas pessoas se interessarão por cultura, porque cultura é sinônimo de prestígio social, então vai haver um aumento da alfabetização. Com o aumento da alfabetização vai acabar surgindo o quê? Um novo público leitor, um público leitor diversificado e muito grande. E é a partir desse momento, então, que o escritor e o escritor romântico vai conseguir viver da sua própria literatura. É o momento, então, que vai ter uma independência o escritor. Ele não precisa fazer um trabalho extra para se sustentar. Ele consegue viver com a sua literatura. Podemos dizer, então, que é o momento da democratização nas artes e que o romantismo é o liberalismo na literatura. O romantismo, então, será o momento que se passa de uma literatura de atividade social para uma literatura de atividade individual. O romantismo, então, será a expressão artística da sociedade burguesa. Chegamos no liberalismo da arte. O romantismo é o liberalismo em arte. Podemos afirmar, então, que essa estética é o momento em que a arte passa de uma atividade social para uma atividade
individual. O movimento romântico foi a expressão viva e contraditória da nova realidade. Filho da burguesia, mostrou-se ambíguo diante dela, ora a exaltando, ora protestando contra seus mecanismos. Características gerais do romantismo. A primeira característica fundamental do romantismo é o subjetivismo, mas como se dá esse subjetivismo? Não podemos esquecer que o romantismo é o momento que a arte passa de uma atividade social para uma atividade individual. Se é uma atividade individual, é a expressão de um indivíduo. Se é a expressão de um indivíduo, é a expressão do seu íntimo. Logo, ele toma uma atitude introspectiva para expressar a sua individualidade. Se ele expressa a sua individualidade, é porque ele se concentrou no seu eu. Logo, a gente pode dizer que há aí uma carga de egocentrismo. E esse egocentrismo que leva à questão da subjetividade. Ou seja, tudo isso parte da questão social, que há a modificação do social para o individual. Muito bem, esse subjetivismo vai ter como consequência uma segunda característica, que é o sentimentalismo. O sentimentalismo acontece motivado pelo quê? Primeiro, pela relativização da realidade. No momento que tu relativiza a realidade, tu não consegue mais aprender ela numa totalidade. No momento que não consegue aprender ela numa totalidade é porque ela está fragmentada. E qual o grande problema do romântico? Ele quer aprender a realidade como um todo, assim como os Árcades conseguiam ou pensavam conseguir fazer isso. Só que ele não vai conseguir fazer mais isso. A partir do momento em que ele não consegue fazer mais isso, ele vai se desesperar. E no momento que ele se desespera, ele vai querer expressar isso aos outros. No momento que ele expressa isso aos outros, a gente vai ter uma carga emocional muito elevada. E daí que a gente tem a característica do sentimentalismo, né? Que chega ao ponto, às vezes, do escritor buscar e almejar a morte como solução de todos os seus problemas. Por quê? Porque ele não consegue nunca resolver um conflito. Um conflito no romantismo nunca é resolvido. O eu lírico sempre sofre dramas existenciais. Outra consequência desse sentimentalismo levará a uma terceira característica, que é o escapismo. O que é o escapismo? O escapismo nada mais é do que a fuga do eu lírico. Motivado pelo quê? Por aquela questão de relativização da realidade e do seu desespero, né? Vocês se lembram que eu falei, ele fragmenta a realidade, ele começa a relativizar as coisas, ou seja, o que é bom para um pode ser ruim para outro e vice-versa. Logo, essa ausência de soluções faz com que o eu lírico fuja. E fuja para onde? A gente vai ter no escapismo a fuga em relação ao espaço e a fuga em relação ao tempo. Em relação ao espaço, o eu lírico vai fugir para a natureza. Por quê? Porque ele se sente pressionado, ele se sente oprimido pela sociedade. A sociedade é repulsiva, ele não se enquadra nesse sistema, logo ele tem que fugir para um lugar que não haja ninguém. Ali ele se encontra, no meio da natureza, ou seja, é o seu refúgio. E em relação ao tempo, nós temos uma bifurcação aí. O tempo em relação ao passado individual e o tempo em relação ao passado histórico. Em relação ao passado individual, nós temos a fuga para a infância, ou seja, o momento em que não existiam problemas para o eu lírico, o momento em que não existiam conflitos. É a aurora da vida, como fala o Casimiro de Abreu, né? Ou seja, o momento que a única preocupação de uma criança é brincar, é fazer as coisas de que gosta. Por quê? Na vida presente só existem problemas. E em relação ao passado histórico, nós temos uma volta à Idade Média na Europa, ou seja, o momento em que existia a honra, a hombridade, a coragem, a lealdade, a pureza, tudo isso identificado na figura do cavaleiro medieval. E que depois, quando a gente chegar no romantismo brasileiro, a gente vai estabelecer uma comparação com o índio. A próxima característica do romantismo é o nacionalismo. E daí parece uma contrariedade. Por quê? Porque eu falei que o romantismo é uma arte individualista. E se é uma arte individualista, como vai ter uma representação, uma questão de nacionalismo, se isso significa coletividade?
Pois bem, até nisso a gente tem a questão da individuação. Classificamos como individuação nacional, ou seja, pegam-se os aspectos que são específicos da sua terra, as características que existem só na sua região, só no seu país, somente na sua nação. Ou seja, há uma diferenciação da nação em relação a qualquer outra nação. Por isso que não é contraditório a gente falar em nacionalismo no romantismo. A próxima característica que a gente tem se relaciona à natureza. A natureza servia para dois aspectos fundamentais na poesia romântica. A primeira delas é a questão da extensão da pátria, está intimamente relacionada ao nacionalismo, ou seja, se exalta a natureza da sua pátria para diferenciar das demais. Logo, temos a individuação nacional a partir da natureza em relação à extensão à pátria. E temos a extensão emocional do poeta, o prolongamento emocional do poeta. O que eu quero dizer com isso? O poeta se utilizará de metáforas da natureza para expressar os seus sentimentos de forma mais intensa. Então, algum poeta que chora vai falar que chora uma chuva de lágrimas e que o seu coração não bate, o seu coração está trovoando. Ou seja, metáforas que vão deixar uma carga emocional muito mais potente. O sentimento de missão é a próxima característica da estética romântica. O que se quer dizer com sentimento de missão? Isso está relacionado à questão do poeta romântico, do eu lírico romântico, se considerar o único ser capaz de poder manifestar as emoções via arte. O que temos, então, aí? A questão do gênio iluminado, do gênio inspirado, do vate, do profeta. O escritor romântico é um profeta da sociedade. Por quê? Porque ele é um ser iluminado e só ele consegue escrever o que é necessário para a sociedade. E até hoje a gente tem essa ideia de gênio romântico. Por exemplo, o B.A. O B.A. é um grande cantor. O B.A. o nosso câmera bem, né? É claro. É um grande cantor e tem suas fãs. Na verdade, ele tem um fã-clube, né? Tietes, que gritam histéricas só de escutar a voz do B.A. na vitrola. O que acontece? O que elas pensam? O B.A. é um gênio inspirado. Ele recebe uma luz dos céus e faz as músicas mais lindas do mundo. Mas eu comprovo que não. Todo dia eu vejo o B.A. trancado na hora do almoço, escrevendo e construindo o poema a partir do trabalho, ou seja, tem 90% de transpiração do B.A. e 10% de inspiração. Ou seja, o B.A. funciona aí, poderíamos dizer, como um farsante, né? Daí ele diz que recebeu uma luz, é um gênio inspirado e escreveu aquela música bela. Mas não, ele deixa de almoçar, já emagreceu 10 quilos para conseguir escrever um poema bom, para continuar tendo mais e mais tietes e mais casos amorosos, né? Muito bem, ou seja, a gente desmistifica isso, mas no romantismo essa ideia se estabelecia. Um exemplo clássico disso, e que se estuda na crítica genética, a crítica genética é o estudo dos manuscritos dos escritores. É o escritor romântico Stendhal. O Stendhal é um escritor romântico, mas também tem uma fase ali do realismo. Mas o Stendhal, em cartas para os seus amigos, dizia que quando ele escrevia os seus livros, recebia uma luz, e essa luz o inspirava, e ele fazia a obra de uma única vez. E estudando os manuscritos de Stendhal, a gente comprova que isso não era verdade. Por quê? Porque para cada página publicada de um livro do Stendhal, ele tinha, em média, 10 folhas A3 escritas à mão, ou seja, ele escrevia 10 vezes a mesma coisa para conseguir chegar na forma que se esperava. Mas constrói-se o mito do gênio romântico, o mito do gênio inspirado, e o sentimento de missão está aí. Só o escritor romântico consegue escrever o que é necessário à sociedade. A próxima característica que temos é a objetivização do subjetivo e a subjetivização do objetivo. Parece um pouco confuso, mas não é. Primeiro vamos à questão da objetivização do subjetivo. Nada mais é do que o poeta expressar os seus sentimentos em forma de arte. Ele pega o que tem de mais íntimo em si e transmite em forma de arte, no caso, em forma escrita na literatura, ou seja, algo que é compreensível a todos. E na questão da subjetivização do objetivo, temos um exemplo muito claro. A questão da natureza, ou seja, pega-se algo que é concreto, algo que faz parte do mundo concreto e se utiliza para se expressar
os sentimentos. No caso dos românticos, a questão da extensão sentimental, do prolongamento sentimental a partir da natureza, né? Se utilizando de metáforas da natureza, ou seja, questões objetivas para expressar algo subjetivo, os seus sentimentos, as suas emoções. Hoje o Brasil é filho da civilização francesa e, como nação, é filho dessa revolução famosa que abalou todos os tronos da Europa e repartiu com os homens a púrpura e o cetro dos reis. Contexto histórico brasileiro. Vamos a alguns aspectos, a alguns tópicos do contexto histórico no Brasil para a gente começar a entender como surge o romantismo. Primeiro, nós temos em 1808 a chegada da corte portuguesa de Dom João VI, fugida do bloqueio continental imposto por Napoleão. Com a chegada da corte portuguesa, vamos ter um aumento no processo de urbanização que vai criar um ambiente propício às novas influências europeias, fazendo com que se facilite a modificação das ideias. Em 1815, a gente vai ter a elevação do Brasil a Reino Unido. Em 1922, a questão da independência brasileira, no 7 de setembro, e que estará também intimamente relacionada depois ao romantismo, quando chega em 1836, porque o romantismo é uma tentativa de independência cultural. E, em todo esse contexto, até o final do século XIX, teremos a hegemonia das oligarquias cafeicultoras no Brasil. Surgimento e características específicas do romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro vai iniciar em 1836 com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. A importância dessa obra é meramente histórica, ou seja, é o marco do início do romantismo. Consciência nacional que será um dos aspectos da independência. O poeta, o escritor romântico, demonstrará na sua poesia aquilo que é próprio contra o que é imposto, ou seja, há uma ideologia de autoafirmação. E aí a gente pode retornar às características gerais do romantismo quando eu estava falando de individuação nacional. Tenta-se achar o que é específico do Brasil. E nessa tentativa de se achar o que é específico do Brasil, a gente vai a mais uma característica fundamental, que é o indianismo. O indianismo funcionando em três aspectos básicos. Quais são eles? O primeiro é a questão da demonstração de um passado mítico e depois de um passado histórico. Vamos relacionar a questão do passado mítico e histórico. Por que a gente tem um passado mítico no romantismo brasileiro e no romantismo europeu não há isso? Simplesmente porque o Brasil não teve Idade Média. Lembremos que em 1836 o Brasil tinha 336 anos. Era o início do romantismo. Qual a solução do escritor romântico brasileiro? Vamos criar um passado mítico, um passado lendário, onde a gente consiga atingir uma profundidade lendária em relação ao tempo, ou seja, algo meio esparso, algo não bem definido, que não há uma responsabilidade cronológica, mas que ao mesmo tempo compensa essa falta de passado histórico. Outro fator importante é a questão do índio simbolizar a independência estética da literatura romântica brasileira. Mas independência estética até certo ponto. E por quê? A resposta se encontra no terceiro aspecto e está na questão de equiparação com o europeu. Por que o romântico usa o índio? Primeiro, para dizer sou independente, tenho algo específico, mas ao mesmo tempo almeja equiparar esse índio a um cavaleiro medieval, criará o bom selvagem, um homem bom, honrado, corajoso, fiel, verdadeiro e puro, com as mesmas características do cavaleiro medieval europeu. Então o que o escritor romântico acabou fazendo? Pegou o cavaleiro medieval europeu, botou lente escura, cortou o cabelo em forma de cogumelo, pintou, deixou se bronzear, botou uma tanguinha por questão de pudor, para não demonstrar as vergonhas, e acabou construindo um índio falso. E é importante agora a gente estabelecer uma comparação com o modernismo, lá de 1922 em diante, mas mais especificamente a década de 20.
Lembre-se, no caso, se no romantismo há a questão do índio, é porque volta-se ao autóctone. O autóctone é aquele originário, aquela pessoa original da terra. Tem uma questão de primitivismo aí. No modernismo teremos essa volta ao primitivismo com uma diferença muito clara. Não é a questão de equiparar-se ao europeu, não é a questão de dizer somos tão bons quanto os europeus. É a questão de dizer temos algo de diferente, somos diferentes de todos os outros no mundo, ou seja, temos algo específico. Então, para ficar claro, romantismo, índio, equiparação ao europeu. Modernismo, autóctone, homem da terra, algo específico do Brasil. Nacionalismo ufanista. Esse traço é importante porque servia para disfarçar a crise social que acontecia naquela época. E como se dá esse nacionalismo ufanista na literatura brasileira? Primeiro, a partir da figura do índio. Exalta-se o homem da terra, engrandece-se o homem da terra. A partir daí, cria-se uma questão de autoestima em relação ao brasileiro. Temos algo tão bom quanto os europeus, somos tão bons quanto os europeus. Outro aspecto também é a questão do exotismo da natureza, pegar o que a gente tem de pitoresco na nossa natureza e exaltar a nossa natureza. Se lembrando que dentro dessa natureza estará o índio, né? Temos o exemplo clássico do índio peri nas lindas florestas brasileiras. E o terceiro aspecto é a procura da língua brasileira, numa tentativa anti-lusitana de língua portuguesa. Temos como principal representante dessa procura um escritor da prosa, que é o José de Alencar, né, que será comentado em outra aula. Mas essa tentativa de diferenciação do português lusitano. Vamos agora aos aspectos formais da poesia romântica. Verso musical. Por que temos a questão da musicalidade no romantismo? Vamos lembrar da característica fundamental dessa estética, que é a subjetividade. E como é uma arte subjetiva, vai em busca da manifestação artística, que é a mais subjetiva das artes, a música. Logo teremos então uma tentativa de identificação com a música no romantismo. Outra questão importante é a utilização de versos brancos. Versos brancos são aqueles versos que não têm rima, e versos livres são aqueles versos que não têm métrica fixa. Claro que isso nem sempre acontecia, mas há alguns poemas que têm versos brancos e versos livres. É importante salientar que o romantismo é uma tentativa de ruptura com tudo aquilo que represente tradição na arte. Outro fator importantíssimo na poesia romântica é o paradoxo, ou seja, a questão sem solução. Lembremos-nos que o romântico passa por sérios conflitos existenciais. Esses conflitos existenciais não têm solução. Na verdade, a única solução que alguns encontram está na morte, mas mesmo assim o drama vai ser cada vez mais comentado. E como se manifesta esse drama de forma mais intensa, de forma mais forte? A partir da construção de paradoxos. Mas não só isso. Os dramas, a confusão interna do poeta romântico vai ser manifestada a partir da adjetivação abundante nas suas poesias. O adjetivo é a classe gramatical da língua portuguesa e de qualquer língua que manifesta a subjetividade de uma pessoa. Por quê? Porque é quando classificamos o que sentimos, é quando qualificamos o que pensamos, é quando restringimos o sentido de uma forma pessoal, é quando delimitamos aquilo que queremos falar e se torna algo diferente do que todos pensam e do que todos falam. As gerações românticas. Na poesia brasileira nós possuímos 3 gerações na poesia, cada uma possuindo características bem específicas. Quais são elas? A primeira geração, chamada de geração nacionalista, a segunda geração, chamada de geração mal do século, e a terceira, que é a geração condoreia. Primeira geração, geração nacionalista ou indianista. Quais são as suas influências? As suas influências são Chateaubriand e Lamartine, escritores europeus. E quais são os seus principais temas? Os seus principais temas são o índio,
a saudade da pátria, a exaltação da natureza, a religiosidade e a impossibilidade amorosa, a idealização amorosa. Os seus autores são Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é o principal poeta dessa geração. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Segunda geração é a geração mal do século, ou geração individualista, ou geração subjetivista, ou ainda geração egótica. As suas influências principais são Byron e Misset. E os seus temas são a orgia, o tédio, a dúvida, a morte, o medo de amar, a infância e o sofrimento. Os seus componentes são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire, merecendo destaque Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Descansa em meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Terceira geração. Essa é a geração condoreira, ou social, ou liberal. Tem como principal influência Vitor Hugo. E os seus temas são abolicionismo, a denúncia da escravidão, a defesa das causas humanitárias e o amor erótico. É só nessa geração que a gente vai ter o amor realizado, o amor concretizado. O seu componente é Castro Alves. Um caso à parte. Existe no romantismo um caso à parte de todas as obras dessa estética, que é a obra Huguesa de Sousândade. Huguesa é uma lenda quichua baseada na cultura inca, em que existe uma criança de 5 anos chamada Huguesa, que é raptado por sacerdotes do deus Inti, que é o deus Sol, e será tratado, cuidado até os 15 anos. Quando chega aos 15 anos, os sacerdotes arrancam o seu coração com ele ainda vivo e espremem o sangue em vasos sagrados para o deus Inti beber. Esse poema é considerado uma epopeia ameríndia, símbolo da mutilação dos povos nativos. O herói inca vai ser a síntese dos nativos americanos. Essa obra representa uma inversão do indianismo conciliador de Gonçalves Dias e ainda se diferencia das demais obras românticas por se utilizar de metáforas complexas e inovadoras, com certas tendências surrealistas até mesmo. A minha dica de estudo hoje, pessoal, é a seguinte: vocês vão revisar essas características que eu dei de cada uma das gerações poéticas e comprovar nos poemas escritos no material didático. Ou seja, vocês vão ter uma gama, uma série de poemas de cada um desses autores que eu comentei. Peguem essas características e comprovem nos poemas. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Bons estudos e até uma próxima. Na aula de hoje, estudamos o romantismo poesia. Analisamos o contexto histórico no qual se insere o romantismo europeu, no qual se insere o romantismo brasileiro, as influências desses contextos para as características de romantismo, características gerais e romantismo brasileiro, e comprovamos as características nas poesias e nos traços específicos de cada uma das 3 gerações da poesia brasileira. Bons estudos! Explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Mesmo mensual da última
Bem, amigo professor, a minha sugestão de hoje é que você promova saraus com a gurizada em sala de aula. Por quê? Porque elas vão, a partir daí, pegar o gosto pela poesia romântica. E como a gente consegue cativar um aluno de segundo grau com o romantismo, principalmente pela segunda geração e principalmente com Álvares de Azevedo, com aquela poesia mal do século, com a poesia satânica dele. A partir dali, a gente tem um ensejo, a gente tem um mote para começar a apresentar as demais poesias das demais gerações da poesia romântica. Por hoje é isso, muito obrigado e um grande abraço. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável daqui tem mesmo entoada a última. O seu contexto histórico na Europa, o seu contexto histórico no Brasil, o seu surgimento e os traços específicos dessa estética, tanto na Europa como no Brasil. O romantismo vai ter a sua primeira manifestação artística em 1774, com o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Ou seja, o romantismo começa lá na Alemanha nos últimos 25 anos do século XVIII. Em 1781, ainda na Alemanha, Schiller vai publicar Os Salteadores, é o começo do romance histórico no romantismo. Já na Inglaterra, o romantismo começa nos primeiros anos do século XIX, com os romances históricos de Walter Scott e com o ultrarromantismo de Lord Byron, a exacerbação dos sentimentos, o sentimentalismo na poesia romântica. Mas a principal divulgadora do romantismo no Ocidente e principalmente no Brasil será a França, que tem ali como precursores Chateaubriand e Madame de Staël. Muito bem, agora vamos ao contexto histórico do romantismo. O romantismo começa no século XVIII, então vamos voltar um pouco, vamos para a metade do século XVIII. Ali a gente vai ter o começo de uma industrialização. Essa industrialização vai alterar as relações econômicas até então vigentes. Juntamente com essas alterações econômicas, vamos ter, com a Revolução Francesa em 1789, a alteração das relações sociais e políticas. Quais são os resultados dessas alterações? Primeiro, a derrocada da aristocracia, a ascensão da burguesia, impulsionada por esse capital industrial, e o nascimento do proletariado. O romantismo vai seguir uma ideologia em favor da classe dominante. Qual é a classe dominante agora? A burguesia. Em 1815 vai acontecer a restauração na França, né? O terror branco, a monarquia volta, vai durar até 1848. Mas resumindo, o que acontece basicamente nesse contexto? Vamos ter industrialização. Com a industrialização a gente vai ter uma produção em massa cada vez maior. Se a produção em massa é cada vez maior, há uma necessidade de mão de obra. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável daqui tem mesmo entoada a última. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolais das imensidades, varrei os mares, tufão. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a estudar a Era Nacional da Literatura Brasileira, que começa com o romantismo. Hoje nós vamos estudar especificamente o romantismo na parte da poesia. Vamos estudar uma obra cada vez maior, logo muitas pessoas vão começar a habitar em volta desses conglomerados industriais, vai haver o surgimento, um desenvolvimento da urbanização. Com essa urbanização vai surgir uma nova classe, a classe média, aqueles que não são pobres, mas também não serão ricos porque não são os donos das indústrias. Essas pessoas se interessarão por cultura, porque cultura é sinônimo de prestígio social, então vai haver um aumento da alfabetização. Com o aumento da alfabetização vai acabar surgindo o quê? Um novo público leitor, um público leitor diversificado e muito grande. E é a partir desse momento, então, que o escritor e o escritor romântico vai conseguir viver da sua própria literatura. É o momento, então, que vai
ter uma independência o escritor. Ele não precisa fazer um trabalho extra para se sustentar. Ele consegue viver com a sua literatura. Podemos dizer, então, que é o momento da democratização nas artes e que o romantismo é o liberalismo na literatura. O romantismo, então, será o momento que se passa de uma literatura de atividade social para uma literatura de atividade individual. O romantismo, então, será a expressão artística da sociedade burguesa. Chegamos no liberalismo da arte. O romantismo é o liberalismo em arte. Podemos afirmar, então, que essa estética é o momento em que a arte passa de uma atividade social para uma atividade individual. O movimento romântico foi a expressão viva e contraditória da nova realidade. Filho da burguesia, mostrou-se ambíguo diante dela, ora a exaltando, ora protestando contra seus mecanismos. Características gerais do romantismo. A primeira característica fundamental do romantismo é o subjetivismo, mas como se dá esse subjetivismo? Não podemos esquecer que o romantismo é o momento que a arte passa de uma atividade social para uma atividade individual.